Muito bem, olá para todo mundo que está assistindo essa entrevista. Eu sou a Fernanda de Almeida e hoje eu tenho assim a alegria, a honra, a felicidade de entrevistar uma querida, que é a Valesca Petec, que já foi minha aluna e hoje é uma parceira e uma amiga também. Posso falar amiga, né, Valesca? Com certeza, Então, tá totalmente. bom. Eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. É um tempo seu que você está doando para ajudar a gente para entender um pouquinho desse tema, que eu tenho certeza que você vai agregar bastante. Eu quero apresentar um pouquinho da Valesca. A Valesca é Relações Públicas, ela é formada pela Unesp também, como eu. Ela tem aqui uma série de cursos que vocês podem entrar no site dela depois e comprovar a formação dela, muito focada com a área de comunicação, uma pós-graduação em estratégias competitivas, em comunicação, inovação e liderança também na Unesp. E tem, assim, uma série de cursos nacionais e internacionais que eu vi que você fez, Valesca, mas que estão, assim, bem focados com a área de comunicação, certo? Isso mesmo, Fer. E eu vi também que você tem uma experiência que eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente aqui hoje, que você aliou a essa sua formação em comunicação, uma vivência, né, em área de recursos humanos, em treinamento e Uhum. desenvolvimento. Eu sei que você está, né, com a sua empresa empreendendo. Então, pessoal, eu Sim. tenho certeza que a gente está falando com uma pessoa que vai agregar muito aqui na discussão do tema que a gente preparou. Obrigada, Fer. Realmente, eu adoro estudar, sempre gostei. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer se aprimorar, né? Então, acho que um Uhum. curso vai levando ao outro. E, realmente, hoje eu trabalho como empreendedora e eu ajudo as pessoas a se desenvolverem nessas habilidades, principalmente voltado para a comunicação e trazendo essa experiência que eu tive aí com recursos humanos, como recrutadora, por exemplo. Legal. Eu vou colocar depois o endereço do seu site, falar um pouquinho também dos seus cursos no final. Eu acho que é interessante, porque eu acho que vem, inclusive, ao encontro do tema que a gente vai discutir, né? Uhum, perfeito. Então, assim, vamos pensar o seguinte: por que que eu achei interessante convidar você para a gente ter esse bate-papo, né? Eu estou trabalhando, assim, tentando colocar na rede algum conteúdo, né, que Uhum. possa ajudar estudantes e profissionais de comunicação que estão no começo de carreira a se colocar no mercado de trabalho, né? Como eu sou consultora, professora e ainda eventualmente faço palestras para os estudantes, eu percebo que levar um pouco dessa vivência minha nesses anos pode ajudá-los, né, para quem está começando agora. Então, essa é a ideia. E quando eu converso com os alunos, uma coisa que a gente sempre discute muito é essa questão do estágio ou do primeiro emprego, né? Uhum. Então, a grande questão que eu achei interessante discutir é por quê? Quando o profissional ele vai se lançar no mercado de trabalho, ele encontra ali diversas vagas que são vagas para nível de auxiliar, de assistente, e algumas delas até são para estágio, mas os pré-requisitos, os requisitos para preenchimento da vaga é praticamente de quem já tem uns 5 ou 10 anos de carreira, né? Então, eu Aham. queria aproveitar um pouquinho dessa sua vivência em RH para a gente tentar desvendar o que está por trás disso, né? Sem Sim. pensar se está, não julgando, mas entendendo o Aham. que está por trás disso, né? Então, Valesca, pensando que a gente está conversando com estudantes de comunicação, formandos ou alguns já em início de carreira, eu Uhum. queria ouvir um pouquinho como que você vê essa questão. Legal. Primeiro, queria muito que quando eu estive, né, no meu começo de carreira, tivesse alguém como você com esse projeto, porque eu fiquei totalmente perdida. Quando foi a minha vez, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fui buscando pessoas, referências, né, para Uhum, poderem me ajudar, mas teria sido muito legal se eu tivesse tido. Então, que sorte que o pessoal tem hoje de ter você para poder dar esses insights. Claro que a legal. gente não somos donas da verdade, mas a Sim. gente traz um estímulo e eles também podem procurar algo por conta, mas eu acho muito legal esse seu projeto. E outra coisa interessante é que eu
sou formada em comunicação, então eu estive do lado da candidata que estava perdida, que estava procurando uma oportunidade, e depois, por um período da minha vida, eu estive do lado da recrutadora, que é a pessoa que faz essa contratação. Então, acho que é interessante que eu possa compartilhar essas duas vivências. Então, sim, a gente fica perdida, e a gente fala, poxa, mas como é que eles querem alguém com experiência, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou fazer isso? E antes de a gente pensar em termos práticos, né, o que a gente pode fazer, acho que é legal a gente pensar no porquê que as empresas têm essas exigências. Primeiro ponto que a gente pode considerar é, hoje, o momento que a gente vive, a gente tem uma alta oferta de vagas, mas a gente também tem uma alta quantidade de candidatos. Então, quando a gente pensa nesse aspecto assim de oferta e demanda, não estou nem trazendo nenhum debate sobre o desemprego, mas pensando mesmo na questão de oferta e demanda, a gente percebe que temos muitos candidatos disponíveis com vários níveis de experiência, vários níveis de conhecimento, e as vagas que estão disponíveis, elas vão buscar os melhores. Então, do lado da empresa, a empresa ela vai buscar o melhor candidato possível dentro do que ela consegue pagar em questão salarial e a pessoa que consiga atender o máximo dos requisitos que ela gostaria de ter. Então, isso é um movimento até que natural. Por outro lado, quando a gente pensa o que a empresa busca nesses profissionais, ela vai olhar vários aspectos. Não é só a experiência, não é só o conhecimento. A gente começa a olhar para várias competências. Então, acho que vale a gente pensar em qual aspecto que está me faltando como candidato quando eu vou concorrer para uma vaga dessa. Às vezes me falta experiência, mas eu tenho bastante conhecimento, ou eu até tive experiência, mas eu não tenho conhecimento específico daquela área. Então, cada caso é um caso quando a gente olha para esse todo das competências que as empresas usam, né, para poder avaliar os candidatos. Uma curiosidade que eu tenho, né, ainda dentro dessa questão. Você acha que isso tem a ver com... Não sei se eu posso dizer que isso é uma tendência, estou só fazendo uma observação, bem observação mesmo. Você acha que isso tem a ver com um perfil de trabalho que demanda, assim, um profissional multidisciplinar, na nossa área de comunicação especificamente, ou não? Isso é uma coisa que a gente pode ver em outras áreas, por exemplo? Quando você fala isso, é o aspecto de a gente ter mesmo essa demanda por profissionais cada vez mais qualificados, mesmo em vagas iniciantes, né? Eu vejo isso de uma forma geral, viu, Fer? É que quando a gente olha para uma empresa, dependendo do porte da empresa, ela vai ter uma equipe mais ampla ou mais reduzida. E quando é uma empresa menor ou que tem uma equipe menor, ela acaba precisando de profissionais que façam um pouquinho de tudo. Porque, por um lado, a gente pode ter uma empresa que às vezes força um pouco ali para... abusa, né? Vou colocar dessa forma, de querer mesmo um super-herói para aquilo. Por outro lado, a gente realmente pode ter uma realidade que para a empresa não compensa eu ter uma pessoa para cuidar de mídias sociais, outra da comunicação interna. Às vezes as demandas não se justificam, então acho que está mais atrelado ao porte da empresa, essa multidisciplinaridade. Não, perfeito o que você está falando. E se a gente considerar que as pequenas e microempresas representam aí os grandes empregadores do Brasil, porque elas são, representam, se eu não me engano, o Sebrae fala em 95% das empresas são de pequeno e micro porte, não é isso, se eu não me engano? Que legal, eu não sabia desse dado. Sim, é muito alto mesmo. A pequena e microempresa, ela representa alguma coisa, se eu não estou enganada, 95% da quantidade de empresas que tem no Brasil que geram os empregos. Eu vou até confirmar isso depois e coloco no vídeo aqui depois. No vídeo, né? Uma tagzinha. Posso colocar Legal. ali. Não é isso, é 19. É alguma coisa em torno de 95, mas eu confirmo. Legal. Mas, assim, eu acho que tem dois aspectos, então, interessantes disso que você falou, que me veio à mente. Essa questão, esse dado do Sebrae. Então, se a gente está falando nisso, você vai ter muita oportunidade que empresas que não justificam montar ali uma equipe que tem todas as áreas de comunicação com pessoas específicas para fazer, porque não tem demanda para tanto. Então, isso explica por que em algumas vagas você vai ter lá pedindo, a pessoa tem que saber escrever, tem que saber mídias sociais, tem que saber design, tem que fazer arte, tem que editar vídeo.
Tudo Aham. isso que hoje está muito latente na necessidade das empresas em termos de comunicação, por Uhum. conta da presença das redes sociais na nossa rotina, né? Eu acho Uhum. que isso é uma questão, né? Pensar Uhum. também qual que é a demanda de serviços das empresas. Então, se elas estão demandando um profissional ou colocando nos requisitos de vaga pessoas que têm aí várias competências em termos de comunicação, em termos de instrumentos de comunicação, também é reflexo de que as estratégias de comunicação das empresas estão, também não vou julgar se certo ou errado, mas muito atreladas à presença nas mídias sociais. Faz sentido para você? Uhum. Faz, principalmente quando a gente olha o estilo da empresa. Então, eu já Uhum, trabalhei em empresas que elas são mais presentes em mídias sociais e outras que evitam essa exposição, então depende do perfil da empresa também. Uma coisa interessante, Fer, é pensar que tive esse insight agora, talvez seja uma oportunidade muito bacana para quem está começando a carreira, porque quando a gente acaba a faculdade, a gente não tem muita clareza, geralmente, né? Não temos muita uhum. clareza do que a gente quer. Então, a gente não vai querer ir para uma única área, se tornar especialista em algo ainda. Algumas pessoas ainda têm essas dúvidas. Então, ter uma experiência em uma empresa que te possibilite ter um pouquinho de tudo, talvez te ajude a perceber, né, como profissional, poxa, isso aqui é o que eu mais gostei. Aí depois a Uhum. gente busca uma oportunidade um pouco mais direcionada. Ah, isso é verdade, é interessante, porque a gente não precisa também focar desde o começo, né? É, Legal, eu achei que esse já é um ponto que a gente pode anotar como um ponto que explica, né? Ou pelo menos permite que a gente entenda do lado da empresa os motivos que levam ela a fazer publicação de vagas com esses descritivos amplos, né? uhum, Agora vamos falar mais especificamente sobre estágio. Os estágios são também aí uma dificuldade que o aluno tem. Ele tem que uhum, cumprir uma carga específica de estágio, né? Quando ele está durante a formação dele. uhum, Então, a gente tem dois modelos de estágios, o remunerado e o não remunerado. Normalmente, o não remunerado ele está atrelado, então, ao cumprimento dessa carga horária para a formação dele no curso. São, como chama isso, pré-requisitos, né, para a formação. uhum, uhum, Mas ele também tem durante o curso, e tem muita oferta, eu acho, pelo menos as empresas que eu uhum, acompanho, de estágios remunerados. O estágio eu sempre uhum, vi como uma oportunidade de você entrar realmente numa empresa, entrar numa estrutura para uhum, conquistar um espaço efetivo, né? uhum, Mas eu vejo sim, também não consigo, é mais uma observação, não dá para dizer se é a grande maioria ou não, mas eu vejo sim uhum, algumas vagas de estágio que realmente eu percebo que ali você já tem ali uma pessoa que talvez estivesse trabalhando já formada há 1, 2 ou 3 anos, né? Então, uhum. como função de estágio, isso pode estar um pouco distorcido. Uhum. E aí eu queria ouvir de você. Como que são definidos esses pré-requisitos para um cargo de estágio? Tá. É interessante a gente pensar que também depende do perfil da empresa, assim Uhum. como algumas empresas podem ter uma postura de, já que eu tenho muitos candidatos, então eu vou tentar Colocar a peneira lá em é, cima. exatamente, que aí não é explorar o melhor para que eu tenha o melhor candidato, mas acaba ficando de uma forma negativa. Uhum. Também podemos ter o perfil da empresa que vai perceber, poxa, se eu posso ter uma pessoa multidisciplinar, para que eu vou contratar duas? E aí, às vezes, até sobrecarrega aquela pessoa que foi contratada. Então, depende sim do estilo da empresa, do estilo de gestão, até da forma que a empresa decide fazer a sua gestão de pessoas mesmo. Então, podemos sim ter empresas que, com a justificativa, geralmente de uma remuneração mais baixa, ter um estagiário que, na verdade, acaba abraçando essas atividades que não são adequadas para o estágio, porque demandam mais experiência e conhecimento. Mas vamos considerar as empresas que não estejam agindo com essa intenção negativa. Vamos considerar uma empresa que esteja estruturando um processo seletivo de uma forma correta, né, o mais justa possível. Quando a gente vai pensar numa vaga, a gente começa a definir esses requisitos
pensando em alguns aspectos. Tem o aspecto técnico, que é o que a gente chama de hard skills. Então, por exemplo, no estágio, preciso estar cursando ensino superior, aí eu defino quais são as áreas de estudo, se vai ser relações públicas, jornalismo, marketing, posso definir, ou até deixar aquele aberto, né, ou afins, porque tem várias faculdades com nomes diferentes de cursos, e aí a gente começa a olhar para a parte técnica. Se eu preciso ou não de algum conhecimento em inglês, se eu preciso ou não de um conhecimento, sei lá, do Photoshop, quando a pessoa já começa a entrar no design também, né? Muitas vezes a gente, naquela coisa bem que tem enxuta, a gente pode ter isso. E a gente olha também a questão do perfil comportamental, que são as soft skills. Daí a gente pode olhar tanto as características do perfil que estão dentro do perfil da organização, que aí a gente começa a falar das competências organizacionais, que é quando a gente fala assim, eu quero alguém que combina com a empresa. E a melhor pista aqui, Fer, é a gente olhar lá, missão, visão, valores da empresa, para a gente ter uma ideia, que tipo de pessoa eles estão buscando. Aí eu já tenho uma pista para eu saber se eu me identifico, e se a resposta for sim, é como que na entrevista eu vou demonstrar isso. E aí a gente olha depois também as competências do cargo em específico. Então, pensando num estágio em comunicação, claro que, né, é muito comum a gente buscar uma pessoa que seja comunicativa, mas nem todas as vagas vão precisar de pessoas que sejam, sei lá, William Bonner da comunicação, porque talvez seja uma vaga, a gente deu o exemplo aqui de mídias sociais. É diferente a pessoa que vai gravar vídeos e aparecer nesses vídeos da pessoa que vai editar esses vídeos, ou da pessoa que vai fazer uma análise de métricas de mídias sociais. Então, tem espaço para todo mundo brilhar ao sol. Então, não precisamos ser todos extrovertidos e comunicativos para a gente ter as competências que um estágio buscaria. Então, é tentar perceber o estilo de vaga para a gente também conseguir comunicar isso. E na hora de pensar, né, no anúncio da vaga, a gente pensa em tudo isso. Porque depois, na hora de entrevistar esse candidato, eu começo a pesquisar e investigar. Será que essa pessoa tem isso ou não tem? E aí, nas perguntas que a gente vai elaborando, é para perceber se essa pessoa vai ou não, se ela vai ou não vai, mas o quão próximo ela está de atender o que eu preciso para aquela posição. Faz sentido? Entendi. Tá. Porque tá certo, eu acho que é isso mesmo que a gente imagina. Você vai partir do que aquela função precisa executar, né? E aí você vai definir os requisitos. Agora, eu achei interessante que você pontuou, né? Hard skills e soft skills. Explica um pouquinho mais, isso também é uma curiosidade minha. Como é que está o peso hoje de soft skills e hard skills quando a gente vai escolher entre alguns candidatos? O que está pesando mais? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Fer, tá todo mundo curioso, fala, ai, qual porcentagem você põe em cada um? Não tem um número, não tem uma receita, né, uma fórmula, mas assim, vamos pensar. Quando a gente olha para competências técnicas, é como se isso tivesse ficado mais comum. Só numa sala de aula, por exemplo, se eu tenho 30, 40 pessoas, eu tenho 30, 40 pessoas que têm aquela competência técnica de estar cursando aquele curso. Agora, daquele grupo de, no máximo, 40 pessoas, quantas delas vão ter aquela competência comportamental? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho muito mais pessoas que atendem as hard skills do que as soft skills daquele cargo em específico. Entendi. E o segundo ponto é mais fácil, todos podem ser aprendidos, mas é mais fácil eu ensinar o técnico do que eu ensinar o comportamental, porque tem a ver não só com o meu conhecimento, mas com o meu perfil pessoal também. Então, eu colocaria, sim, um peso maior nas soft skills, porque competências técnicas eu tenho um grupo maior de pessoas que atendem, e as comportamentais, elas podem ser um diferencial. Inclusive, a gente tem posições que eu já trabalhei com vagas, era de estágio, inclusive, mas não em comunicação. Era uma pessoa que ela não atendia 100% do técnico, mas alinhando com o gestor da vaga, nós abrimos mão de algum dos requisitos técnicos, combinando com a pessoa que ela ia desenvolver aquilo durante o estágio, mas como ela tinha a parte comportamental melhor do que os outros candidatos, nós priorizamos as soft skills que ela tinha. Então, houve uma situação em que a gente abriu mão do técnico, mas porque essa pessoa foi muito bem na parte comportamental. Entendi. Mas o inverso também pode acontecer. Se forem hard skills muito
que não sejam tão fáceis de a pessoa adquirir em pouco tempo, por exemplo. Dá para Uhum, contrabalançar isso. Estou tentando claro, jogar para o meu lado agora, a torcida, tá, com Valesca? certeza. E faz sentido, Fer. Quantas doutoras em comunicação nós temos? Temos muitas, mas não tantas quanto graduadas em comunicação. Então faz todo sentido e a gente não pode colocar as hard skills num patamar de é pouca coisa, mas não faz mais que obrigação. Não é isso que a gente quer dizer. Isso é muito válido porque o conhecimento, porque para que serve? O conhecimento, ele não, o hard skill não é só para ter o diploma lá no seu na sua pasta lá no RH. A hard skill, Uhum, ela é conhecimento, o conhecimento que vou usar você como exemplo, né? Porque a gente está falando da área de uhum, comunicação. O conhecimento que você adquiriu ao longo de tantos anos de estudo, hoje doutor em comunicação, com certeza te possibilita resolver alguns problemas dentro de uma empresa com muito menos chance de erro, com mais agilidade, de forma mais adequada do que eu, que não tenho um doutorado e provavelmente iria acertar até um determinado pedaço, o outro pedaço eu ia ter que testar e ver o que acontece, eu ia ter que pesquisar um pouco mais até conseguir resolver. Então, isso a gente não pode desconsiderar. Então, é realmente tentar equilibrar os dois e às vezes um vai se sobressair, às vezes pode ser o uhum. outro também. E eu acho também que tem a ver, pensando no que você falou sobre a questão da identificação, né? Uhum. O peso das soft skills também pode ter, assim, mais ou menos impacto, dependendo dos valores daquela organização, né? Eu quero dizer assim, Uhum. às vezes algumas empresas elas são um modelo de administração, por exemplo, mais flexível. Então, num modelo de administração mais flexível, é, talvez a extroversão, a capacidade de argumentação, a postura da pessoa em estar trazendo ideias novas, isso seja muito mais valorizado do que numa organização que tem uma estrutura administrativa mais hierarquizada, por exemplo. Acho que faz sentido isso Uhum. também, né? Faz também. E eu tenho acompanhado assim algumas empresas e tem processos seletivos que eles nem colocam mais assim, pode ser qualquer curso, por exemplo, porque Uhum, eles estão tão nessa vibe até de startup, né? Não, o que importa entendi. é o que você Tem pode mesmo. fazer. Então a gente tem alguma tendência mais para lá, mas no final é resultado. Então eu Tá. posso me comunicar muito bem, mas eu preciso ter conteúdo, a gente tem que sempre ter as duas coisas. Você sabe que você me fez lembrar de uma história que de uma empresa que eu trabalhei, que a gente tinha muito essa questão assim, você buscava profissionais com um perfil inovador, criativo, Uhum. colaborativo, mas depois ele entrava numa estrutura tão engessada que Aham. todos esses requisitos acabavam que não eram aproveitados. Né? Então, eu Uhum. acho que tem, né? Eu falei que eu não ia fazer julgamento, mas eu fiz uma certa coisa de modinha, né? Desejamos o perfil colaborativo, lá, lá, mas aí você chega lá, é tudo tão burocrático que a pessoa não consegue realmente exercitar a criatividade dela. E aí Uhum. eu faço o gancho com o que você falou anteriormente sobre a pessoa também verificar a identificação, se ela se identifica com os valores daquela empresa, Uhum. para participar desse processo seletivo. É lógico que a gente sabe que hoje as pessoas, né, assim, estão buscando muitas oportunidades e tal, né? A gente Uhum. está ainda atravessando uma crise bastante complexa, mas na medida do possível, a ideia de você avaliar se o seu perfil, aquilo que você tem até como objetivo profissional está alinhado com os valores daquela empresa, é bastante Uhum. interessante, até como, imagino, um fator aí de competitividade, né, para o candidato. Uhum. Com certeza, Fer. Isso entra muito naquele conceito de marca empregadora. E as Uhum, empresas têm se preocupado mais com isso do que antigamente. Então, elas já entenderam que se um funcionário meu no LinkedIn ele compartilha algo muito positivo sobre a minha empresa, ele está contribuindo para que mais pessoas queiram trabalhar com a gente. Mas se um funcionário meu ou um ex-funcionário meu se pronuncia contando como foi a experiência dele aqui dentro
e isso não foi positivo, isso vai afetar a quantidade e a qualidade dos candidatos interessados em trabalhar com a gente, né? E um ponto muito legal do que você trouxe sobre essa pesquisa, de a gente ver se a gente combina mesmo com aquela empresa, e se aquela empresa também combina com a gente, a minha dica também é buscar os canais que não são os oficiais. Então, no site da empresa, ela vai dar a sua versão sobre como é estar lá. Mas o que os funcionários dessa empresa comentam no LinkedIn? O que essas pessoas postam? Não tem nada? Ou o que tem é positivo, é negativo? Tem alguns sites também que a gente pode procurar. Tem um chamado Glassdoor, que ele traz também alguns depoimentos. Então, tem algumas ferramentas para a gente pesquisar e é legal olhar as duas versões. Não só o lado da empresa, falando como é legal trabalhar lá, porque ela vai dizer isso sempre, mas tentar buscar outras versões. Fazer uma investigação mesmo para poder tomar essa decisão. Porque o candidato ele é investigado, né? Então nada mais justo que ele investigue a empresa também. Sim. Então, Valesca, eu vou fazer uma recapitulação aqui para a gente dar um norte aqui na nossa conversa de novo. Eu acho que eu consegui tirar 2 fatores que saltaram para mim sobre por que isso acontece, né? Por que o estudante ou o profissional ele vai participar de um processo seletivo e ele vê uma descrição de vaga para o estágio ou para um cargo ali de auxiliar de assistente que está pedindo um monte de requisitos que ele ainda não consegue apresentar porque ele está começando a trabalhar, ele está começando a trabalhar agora. Então, eu destaquei 2 questões. Primeiro, a gente está vivendo realmente um contexto em que você tem mais oferta de pessoas procurando trabalho do que vagas de trabalho, né, em demanda. Então, esse é um ponto. O outro ponto é considerar o porte da empresa, porque ela realmente pode ter um porte que não justifica ela montar uma equipe completa de comunicação, então ela precisa de um profissional que tenha ali um pouco saiba, né, tenha uma visão ampla do processo de comunicação e o estilo de gestão também, né, que pode influenciar nos requisitos dessa vaga. Então, se a gente pensar nesses 2 fatores, são fatores que são, como é que eu posso dizer, de uma certa forma estruturais mesmo, né? Não é uma questão assim não é uma decisão pura e simplesmente. Ele está atrelado a fatores do ambiente externo que são mais complexos, ok? E aí, diante desse cenário, qual que é a sua dica, além das dicas que você já deu, eu ia pedir para você recapitular, quais as suas dicas, então, para o candidato conseguir trazer para nesse processo seletivo que ele pode, sim, ocupar a vaga, mesmo que ele não tenha 3 anos de experiência, mesmo que ele não sabe, sei lá, mexer no Photoshop, o que é que ele pode fazer para se colocar como um candidato competitivo para aquela vaga, mesmo que ele não preencha todos os requisitos? Primeira coisa, parece óbvio que eu vou falar, mas é se candidatem para a vaga. Às vezes a gente olha e fica, eu não atendo uma coisa, exato, nem tentei. E tem algumas, eu não vou lembrar os números, mas tem algumas pesquisas que mostram também que os homens são mais corajosos nesse aspecto do que as mulheres. Mulheres costumam se cobrar mais e do tipo, mas eu não atendo não vou nem mandar. Enquanto o cara fala, eu atendo metade, vou mandar, o não eu já tenho. Nos 2 casos, o não a gente já tem, mas tem também essas diferenças. Mas além desse aspecto do gênero, em geral, a gente fala, poxa, mas eu não atendo, mas eles estão pedindo muitas coisas. Mandar o currículo não deve te dar tanto trabalho assim, porque você já montou esse currículo anteriormente. Então, acho que o primeiro ponto é, vamos tentar. E pensar qual que vai ser a sua estratégia durante esse processo seletivo para mostrar o que você tem, em vez de focar no que você não tem. Se a empresa olhar para você e falar, olha, Fernanda, obrigada por participar do processo, nós fizemos uma análise e escolhemos um candidato, optamos por outro candidato que atendia um pouquinho mais. Ou não, você já tem, tudo bem, você leva essa experiência. Mas a gente ir lá e tentar contar a nossa história. Então, quando você coloca lá no seu currículo tudo que você já fez, primeiro, às vezes a gente pensa, eu não tenho experiência nenhuma. Será que não tem nada mesmo? Às vezes um trabalho voluntário, alguma coisa que você tenha feito na sua história, a sua iniciação científica, a empresa júnior. Mas era uma coisa informal, não tem problema. Mas não era carteira assinada, mas você não fez. Então,
é você tentar resgatar da sua história tudo que você tem para botar lá no seu currículo. Você vai pôr todas as experiências que você tem, formais ou informais, você vai buscar cursos, palestras que você assistiu, tudo que tem a ver com a vaga que você está tentando, é tentar resgatar isso, primeiro para a gente diminuir esse buraco, parece tão grande, mas talvez nem é. Talvez nem seja, talvez nós tenhamos tido tantas experiências legais que a gente esquece. Ah, não, mas eu só fui lá assistir a palestra. Poxa, mas e não te deu insights, não te deu conhecimento? Então você não tem experiência, mas e o conhecimento que você tem? E aí já entro no segundo ponto. Então, além de resgatar o que você tem, o segundo ponto é criar oportunidades, então, de compensar o que te falta. Ah, me falta experiência? Então, cara, eu vou arrasar no conhecimento. Eu vou buscar o máximo de cursos online, tem curso gratuito, tem curso pago, tem todo tipo de curso para a gente buscar para tentar compensar isso de alguma forma. Então, na entrevista, quando você chega lá para contar a sua história, em vez de você falar sobre o que você não tem e ficar triste assim, é você falar, olha, realmente, sendo sincero, né? Isso eu ainda não tenho, eu acabei de me formar, tive essas outras experiências aqui, e busquei isso, isso e isso, e sei isso, isso e isso, e posso contribuir, inclusive, no contexto de vocês. Tive uma ideia, a gente pode até fazer, ó, isso, isso e isso. Imagina você já mostrar como que você já vai ajudar. Então, você diminui o peso da experiência e começa a valorizar o que você poderia fazer naquela empresa. Olha, eu achei muito interessante essas duas coisas que você falou. Essa última agora, assim, de fazer proposições, porque parece um pouco ousado, e pode ser, Uhum. mas, assim, seria muito interessante. Imagina o impacto de você participar de uma entrevista e o candidato te falar assim, olha, realmente a experiência de 3 anos não tenho, mas olhei o seu site e tenho ideias ótimas para o seu site. Uhum. Não faria um impacto? Eu Uhum. acredito que faria. E dentro dessa questão, você falou sobre trabalho voluntário, e eu queria aproveitar esse gancho para falar que eu acho uma coisa muito interessante. Tem um contingente grande de microempreendedores, por exemplo, que não tem acesso a serviços como consultoria, agências, e que o Hum. aluno poderia pegar essas pessoas, fazer um projeto, e a partir disso ele cria uma experiência, sim, não é verdade? Então, assim, Perfeito. você está fazendo uma contribuição importante, de repente, sei lá, o cara tem uma lanchonete lá no bairro, não sei o quê, mas ele também precisa de divulgação, ele também precisa Sim. entender como é que ele cuida dos clientes dele, como é que ele fideliza, e pode ser uma Uhum. experiência para você, não é verdade? Então, acho Uhum. que se candidatar e fazer esse tipo de coisa pode ser uma forma também do aluno conseguir essa experiência, né? Querendo ou não, é mais que um estágio, porque ele vai ter que fazer isso sozinho, inclusive, vai contar com a ajuda de professores, Sim. provavelmente, mas é uma ação que está contribuindo até de uma certa maneira socialmente também. Perfeito, é uma ótima ideia, Fer. E uma coisa legal também, porque assim, a gente tem um estágio não remunerado que Uhum, poderia se encaixar como isso, né? E no caso é sim. algo voluntário. E é legal a gente pensar que toda experiência que a gente tem na nossa vida, às vezes parece que a gente não está aprendendo nada porque não é na área da comunicação, por exemplo. Uhum. Mas eu tive uma experiência quando eu tinha lá 16, 17 anos, eu estava lá na escola e eu participei de um projeto de voluntariado que era sábado de manhã ensinar informática para pessoas da terceira idade. Era monitora lá na sala e eu explicava para as pessoas como usar o computador. Gente, mas isso não tem nada a ver com comunicação, eu não estou cuidando das redes sociais, da escola, nada disso, até porque eu nem estava na faculdade ainda na época, né? Mas vamos pensar, pensa pelo lado do recrutador. Que competências eu tiro dessa atividade? Para começar, paciência, ensinar ali com toda uma delicadeza, um respeito ao tempo de cada pessoa, porque são pessoas que nunca tinham visto computador na vida, ouviram, mas Uhum. falaram, não vou nem. Eles tinham medo do computador, então eu tinha que ter toda uma didática, uma forma de me comunicar. Isso, quando eu fui tentar uma vaga de professora, que eu dei aulas de inglês e espanhol no passado, eu falei que, olha, para mim, gente, eu dou aula para qualquer faixa etária. Olha aqui essa experiência que eu tive, eu dei aula para pessoas da terceira idade. Então, era um público que exigia uma didática diferente de uma criança, mas uma criança também precisa de um adolescente, de um adulto, enfim. Então, eu trouxe isso para minha experiência depois como professora. E quando eu fui tentar o meu primeiro estágio, que eu fiz lá na Tilibra,
Quando eu fui fazer aquele estágio, eu trouxe experiência de professora. Falei, olha, eu consigo dialogar, era comunicação interna. Falei, para mim é muito Uhum. tranquilo dialogar com qualquer pessoa. Porque, olha, eu tive essa experiência, eu dei aula para todas as faixas etárias, etc e tal. Então, a minha habilidade de comunicação, eu fui trazendo lá desde o meu primeiro trabalho voluntário, depois meu primeiro emprego, e fui passando. Então, quando eu fui chegar para a minha vaga de estágio, na minha entrevista, eu tinha exemplos de como eu apliquei aquela competência que era essa comunicação interpessoal com pessoas de perfis muito diferentes. Mas aí, se falar assim, olha, mas e aí, como é para você falar em público? Na faculdade, eu me enfiava em tudo quanto é palestra, me chamavam, eu ia. Então, eu ia de graça, eu ia falar do que eu gostava. Então, a gente criar essas oportunidades e já pensando, como é que não é que a gente vai fazer o trabalho voluntário pensando no que a gente vai ter em retorno, mas já que você vai usar isso como uma experiência profissional, eu vou tentar extrair as competências que eu usei ali. Às vezes, Perfeito. você cuidar de uma planilha financeira, do mercadinho, de um parente. Poxa, você já tem uma organização no Excel, já é alguma coisa também para a gente poder contar. Uhum. Parece que são coisinhas pequenas, mas na verdade são essas coisas pequenas que a gente vai usando também para construir esses diferenciais, né, Valesca? Para você mostrar que você também não está ali parado, não está ali, né? Você está fazendo alguma coisa mesmo que as condições não sejam tão favoráveis assim. Adorei. Legal. Adorei. Achei que a gente conseguiu entender a situação e a gente conseguiu pontuar assim coisas que as pessoas podem usar como estratégia de neutralizar, né? Ah, eu não tenho todos os requisitos, mas posso até ter outros que você não colocou aí na sua descrição. Exatamente. E contar isso, porque às vezes eu vejo isso também, Fer, até pelos alunos, né, que eu atendo, pensando nesse aspecto de processo seletivo. Muitas vezes eles falam assim, mas eu tenho, mas mesmo assim eles não me dão oportunidade. Aí você vai Olha. olhar o currículo, a pessoa em nenhum momento ela descreveu tudo aquilo que ela fez. Aí chega na entrevista, ela responde o que é perguntado, mas ela não acrescenta esses itens. Então, como comunicadores, a gente tem que ter isso em mente. Não basta eu fazer, eu tenho que contar que eu fiz. Sempre sincero, mas vamos valorizar também o que a gente fez, porque senão o recrutador não vai adivinhar que você tem toda essa bagagem. Então, a gente tem que pensar em como contar a sua história também para poder se vender, né? Entre aspas, ali no processo Mas seletivo. é uma venda, de fato é uma venda, É. né? Eu vejo, sempre vi o processo seletivo dessa forma, porque você tem que, é o que você falou, o recrutador, ele não te conhece, nunca te viu, não conhece sua história, então você tem que, de alguma forma, tentar mostrar para ele que você é a opção que ele está procurando ali. Então, eu acho que é importante, sim. Então, eu destacaria esses 4 pontos, né? Acho que eu retomo a questão da identificação de valores, porque essa afinidade é importante até para você dar certo na vaga depois. Parece uma coisa meio romantizada, mas eu tenho visto cada vez mais pessoas falando sobre isso como uma realidade mesmo. Sobre o fato de o candidato também avaliar a empresa que ele vai trabalhar. A questão, né, de você tentar colecionar ou criar oportunidades de você desenvolver experiências por meio de trabalho voluntário, por meio da empresa júnior, da iniciação científica. Às vezes mesmo um trabalho disciplinar traz para a gente experiências, né? E aí eu ia fazer uma observação aqui que eu tinha acabado esquecendo. Às vezes você faz um trabalho disciplinar tão complexo, que ele te dá muito mais experiência do que 3 anos dentro de uma empresa, sentado na frente de uma mesa. Também tem isso. É verdade. Dependendo da empresa, dependendo do trabalho, a gente consegue olhar as competências. O que eu desenvolvi enquanto eu estava fazendo aquilo? Exato. Eu acho que esse é um ponto também que o aluno Muito tem que legal. mostrar para o recrutador. Não são 3 anos, mas o que eu fiz nesse semestre, você tem que ver. Pode não ter 3 anos de experiência numa empresa, mas tem pelo menos 4 dentro da faculdade. O que você fez nesses 4 anos dentro da faculdade? Tem o TCC. Cada vez mais os trabalhos disciplinares eles estão indo para um caminho de trabalho experimental, de projetos práticos, né? Não fica mais aquela coisa de trabalho
de monografia que você só escreve, né? Então, Uhum. acho que a gente precisa trazer isso para o mercado também. Às vezes o recrutador realmente não sabe disso, né? Uhum. Então, resgatar tudo que você tem e fazer proposições. Eu adoro essa palavra, proposições. Ótima. É uma coisa que eu acho que a gente faz pouco, talvez a gente tenha pouco hábito mesmo, até de despertar isso nos alunos, de fazer proposições. Claro que, Uhum. como a gente estava falando, as organizações elas têm de diferentes modelos, elas se organizam de diferentes formas. Então, às vezes, você tem uma experiência num lugar que é muito hierarquizado, a sua habilidade com proposições pode ficar um pouco mais restrita, mas na medida do Uhum. possível, propor coisas acaba sendo interessante. E tem também processos Uhum. seletivos que são muito competitivos, em que isso faz parte do processo, né, Valesca? Tem, tem. Dependendo do estilo da empresa, do estilo da vaga, a gente pode testar isso um pouco mais. Então, é muito comum, eu, né, quando fazia entrevista com os candidatos, trazer Uhum. perguntas pensando no passado. Então, você pode me dar um exemplo de uma melhoria que você implementou no seu último trabalho, ou na sua última experiência, né, no que você tiver feito? E a pessoa conta sobre o que ela fez. Mas eu posso testar, trazer um case mesmo, fictício em que os candidatos, inclusive na dinâmica de grupo, colocam para que eles possam trabalhar em grupo, vou ver habilidade de comunicação, vou ver muitas coisas, muitas competências ali enquanto aquela dinâmica está acontecendo, e já pensar, poxa, como é que seria? É uma simulação, como é que seria essa pessoa dentro do ambiente de trabalho? Diante de uma situação como essa, como que essa pessoa se comportaria? Que tipo de solução ela traz? Vamos supor que fosse uma vaga que demanda muita negociação. Então, eu lembro que teve uma dinâmica que eu apliquei num processo seletivo, que era uma vaga que precisava muito dessa habilidade de negociação. E é alguém que ia trabalhar com compras e tudo mais, e aí eu trouxe uma dinâmica em que a pessoa ia lá e se apresentava, tinha toda uma história lúdica, mas ela tinha que se apresentar e falar que ela era a melhor pessoa para fazer aquilo. Só que aí eu trazia uma surpresa no meio. No meio da dinâmica, eu falava, agora troca, agora você vai vender essa pessoa aqui, que era o concorrente, era o outro candidato. A pessoa, todo mundo fica, né? Como assim? Eu vou ter que defender o outro, mas eu não quero que você contrate ele, eu quero que você me contrate. Só que não se trata de vender a outra pessoa. Você está me mostrando como é a sua habilidade de vender o que você tiver que vender. Então, a gente fala de vender ideias, né, de negociação. Então, quando a gente coloca um candidato numa situação como essa, que pode ser relacionada à atividade ou pode ser uma coisa mais fictícia, mas é a gente perceber como é que ele reagiria diante de uma situação em que de repente mudou todo o cenário e agora ele tem que vender outra coisa. Uhum. Então, essas atividades, quando elas são bem estruturadas, elas ajudam demais a gente a avaliar. E para o candidato, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade, porque a pessoa que tem aquela competência, ela vai se sair muito bem e ela Uhum. consegue se destacar perto dos outros. Legal. Valesca, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz com soft skills, para quem Legal. estiver assistindo, ver como que isso pode ajudar, né, nessa fase que eles estão agora. Legal. Hoje, então, como eu sou formada em comunicação, eu sempre volto para a comunicação. Então, dentro das soft skills, eu Uhum. volto bastante para essa área. E hoje, eu tenho alguns cursos voltados para essa questão de oratória, e aí eu faço tudo personalizado, dentro do que cada pessoa precisa. Algumas pessoas podem falar, eu fico. É, intimidada numa reunião, eu não sei o que fazer. Outra pessoa falou: olha, para mim o problema é quando eu tenho que falar para um público muito grande. Então a gente faz esses conteúdos personalizados, né? E tem também Uhum. algo que é muito focado em processo seletivo, porque eu percebi como candidata e depois como recrutadora, que os candidatos chegavam nos processos sem muito preparo. Mas eu pensei, como é que eles vão se preparar, né? Eu não tinha muito quem me ajudasse a me preparar, fui aprendendo na prática. Mas a minha intenção, então, hoje é poder ajudá-los nesses aspectos. Então, eu ajudo desde a construção do currículo, preparação para a entrevista, para ajudar a usar essa habilidade da comunicação para chegar lá e contar a sua história, sem ficar enfeitando muito, sempre com honestidade, mas enfatizando o que a gente tem e sempre fazendo um comparativo com a vaga. Então, eu trabalho com cursos, né, para Uhum. poder ajudar, né, principalmente porque eu acredito muito no poder da educação, então eu não vou lá e reviso o currículo e devolvo. Eu ensino Tá. como fazer, porque aí qualquer vez na vida, né, que a gente precisar Uhum.
fazer isso novamente, a gente tem esse conhecimento. Então, esse é meu Que trabalho e eu legal. adoro fazer isso, é muito bacana. E é muito bom mesmo, viu, gente? Ó, posso comprovar. Foi muito legal, porque fui aluna da Fer, depois a Fer também foi minha Fui aluna. aluna dela, é. A A Fer gente vai conhece meu trocando, trabalho. a gente vai trocando essas figurinhas ao longo da vida, né, gente? Com certeza. E eu acho que uma coisa, você falou muito do valor da educação, é uma coisa que eu acredito muito também. E a gente nunca tem nada que a gente não possa aprender. Na Uhum, verdade, nunca tem, nunca se exatamente. esgota, nunca tem nada que a gente não possa aprender de novo. Então, a gente tem que olhar Exato. para isso. Valesca, eu queria agradecer muito por você ter compartilhado todo esse seu conhecimento na área, todos esses seus insights, o que você aprendeu durante todo esse tempo que você trabalhou com recursos humanos, que você está trabalhando agora com esse desenvolvimento de soft skills. Eu tenho certeza que ajudou bastante a gente entender o contexto em que essa situação aparece e que é uma situação que ela está aí, a gente tem que entender que ela existe, né? E o caminho que talvez seja um caminho não mais fácil, mas razoável é a gente entender como que a gente pode, então, enfrentar a situação que está aí, né? Porque se existe, eu entendo que a gente tem que aprender a conviver com ela e tentar neutralizar. Então, muito obrigada Exato. por ter trocado todas essas ideias hoje com a gente, por ter aceito esse meu convite. Fiquei muito feliz. Eu também estou muito feliz, Fer. Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído aí para o pessoal poder pensar em formas de se diferenciar, né? Claro que a gente olha para o cenário com toda uma análise, né? A gente não coloca o candidato como único responsável por definir tudo isso, temos fatores externos, mas no que está ao nosso alcance, a gente tentar se diferenciar para aumentar nossas chances de conseguir aquele emprego dos sonhos. Obrigada pelo convite. É isso aí, eu que agradeço. E agradeço também todo mundo que está assistindo, que vai assistir a gente. Sim, obrigada, pessoal. Tá bom? Até a próxima, gente. Até, tchau, tchau.